Eu tenho aqui, por exemplo, esse pente aqui vindo nesses 4 disjuntores. E você pode ver que eu tenho um cabo saindo do geral e vindo aqui atravessando para cá. Por que ao invés de eu colocar, por exemplo, aqui no meu painel, eu colocando esses cabos saindo do disjuntor e vindo aqui para alimentar o barramento, eu não posso, por exemplo, ao invés de usar esse daqui, colocar um barramento maior, no qual eu vou pegar todos os disjuntores, inclusive o geral assim, e simplesmente entrando com a minha geral aqui embaixo, dessa forma aqui, ó. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas aqui importantes para você que é eletricista nessas montagens aqui, ó, de disjuntores, quando você tem que fazer essa distribuição. Vou mostrar alguns exemplos aqui, inclusive alguns erros que alguns cometem que podem ser cruciais para o funcionamento lá do quadro de disjuntores. Vamos lá? Primeiramente eu tenho aqui ó, um pequeno trilho com alguns disjuntores colocados aqui só para demonstração. Aqui na entrada, né, seria o geral, eu tenho aqui inclusive um DDR da JNG. Então esse sim pode ser utilizado como geral, porque ele tem a função tanto de disjuntor quanto DR, inclusive já com um botão de teste aqui. E aí aqui eu tenho os cabos, fazendo aqui a distribuição após a saída do geral, ok? E aí, será que eu realmente posso utilizar cabos? Tem algum problema em relação a isso? Não tem problema, você pode utilizar cabos desde que você se certifique de que está bem apertado e você tenha certeza de que o cabo, a bitola dele, esteja de acordo com o disjuntor geral. Afinal de contas, o disjuntor geral está aqui para proteger essa distribuição aqui, ou seja, se der algum curto-circuito, algum desses cabos aqui começar a derreter e causar um curto, para poder evitar ali, por exemplo, o princípio de incêndio, esse disjuntor ele tem que atuar. E para que ele atue antes desse cabo aqui danificar, é importante que a bitola desse cabo suporte uma corrente igual ou superior a que esse disjuntor atua. Por exemplo, se eu coloco um cabo aqui que suporta só 20 amperes e o meu disjuntor é de 40, o meu cabo aqui vai derreter a capa, podendo ocasionar um curto-circuito, um princípio de incêndio, e meu disjuntor não vai ter atuado. Então, para isso, é importantíssimo que mesmo que seja o último disjuntor aqui da fileira aqui, começou com um cabo aqui, por exemplo, de 10, vai até o final com cabo de 10. Todos precisam respeitar para poder conseguir ser protegidos pelo disjuntor aqui na entrada do geral, ok? Então usar meu cabo não tem problema algum, mas vamos reconhecer aqui que ficar fazendo isso daqui com os cabos aqui realmente acaba ocupando bastante tempo. Você tem que ficar cortando cabo por cabo, colocando aqui e precisa dar um certo acabamento para não ficar tão feio lá no quadro de disjuntores, né? Não ficar um cabo maior do que o outro, não ficar torto e etc. Então tem uma outra opção que você pode utilizar, que é, ao invés de utilizar esses cabos, utilizar isso daqui, ó, um barramento tipo pente. E para instalar ele é bem simples. Eu simplesmente vou tirar esses cabos aqui. Nesses dois cabos aqui que estão saindo aqui do meu disjuntor geral, é importante colocar esse conector aqui, ó, para poder conectar melhor no barramento. E se eu não quiser usar esse conector e quiser colocar meu cabo direto lá no barramento, eu posso? Pode, mas venhamos e convenhamos, né? Qual que é o sentido de um eletricista economizar numa pecinha tão barata dessa para poder colocar um cabo lá que pode acabar gerando oxidação, mau contato, pode ficar mal encaixado porque o barramento lá, o formato ali, talvez o cabo fique um pouco fora, talvez fique um pouco ali de filamentos para fora. Não faz sentido você, eletricista, economizar um negócio tão barato desse, que você pode inclusive colocar no orçamento do seu serviço. Garanto que seu cliente não vai deixar de fechar porque você colocou alguns conectores desse, e manter um serviço de qualidade e executar também muito mais rápido. Então vamos parar com essas economias e começar realmente a utilizar o material que tem disponível no mercado, e como eu falei, você pode cobrar isso do seu cliente colocando já no orçamento. Então agora, já com os conectores colocados, eu vou simplesmente pegar meu barramento pente e eu vou colocar aqui, ó, na parte de cima do meu disjuntor. Então eu posso, por exemplo, colocá-lo dessa forma aqui, ou seja, você vai colocar ele, por exemplo, virado para baixo, aqui a parte maior dele, assim. E agora eu vou vir aqui com os meus conectores e vou colocar aqui, ó, em cima dele, tá vendo? Ele vai entrar exatamente nesse espaço aqui que ficou entre o barramento e o disjuntor. Ou seja, se eu olhar lá, vai ficar exatamente, ó, essa parte do conector exatamente assim acima do meu pente, tá vendo? Vai ter uma conexão perfeita lá, não gerando nenhum tipo de mau contato. Então eu coloquei aqui, ó, o meu barramento pente, venho aqui e coloco o meu conector. E aí vai ficar dessa forma aqui. Agora eu vou mostrar aqui um dos principais erros que nessa montagem aqui os eletricistas cometem e às vezes nem percebem, e fica realmente difícil de conseguir diagnosticar. Afinal de contas, se eu pegar aqui agora ó, o meu multímetro,
Vou colocar aqui na escala de continuidade. Então, se eu medir, por exemplo, entre essa fase e essa, você vai ver que ele dá continuidade. Se eu medir agora entre essa fase e essa daqui, você vai perceber que ele também dá continuidade. Então, tá tudo ok, tá passando lá a minha tensão de um disjuntor para o outro. Porém, se você olhar aqui a montagem por cima, você vai acabar nem conseguindo identificar muita coisa, tá? Porém, eu vou afrouxar aqui os contatos para vocês visualizarem o que acontece. Você olhando assim, parece que está tudo normal. Porém, eu vou tirar aqui o pente, ó. Dá uma olhadinha nesse contato aqui, ó. Você vai perceber que o meu disjuntor, ele está apertado o contato. Então, a hora que eu colocar o pente, ao invés de ele entrar aqui, onde ele deveria entrar e ser apertado, ele vai aqui, ó, e ele vai ficar fora do contato. Ele acabou gerando um pequeno contato porque meu pente foi apertado para cima e gerou aqui um pequeno contato, mas não é o contato necessário para realmente não haver um mau contato. Então você percebeu como um problema tão simples aqui pode gerar problemas gravíssimos futuramente, causando um mau contato no painel? Então antes de você colocar o pente, é importante que você abra os contatos dos disjuntores para aí então você colocar o pente e ter a certeza de que ele vai realmente estar bem fixado. E aí dessa forma fica a montagem exatamente assim. Esse cabo aqui, claro que ele está aparente, tá? Mas quando você pega, por exemplo, um quadro de disjuntor como esse daqui, ó, do JNG, eu até desmontei para mostrar para vocês, você vai perceber que existe um espaço aqui entre o trilho e o disjuntor e o cabo você passa por baixo, tá vendo? Então na montagem ele vai ficar exatamente assim, sem ter esses cabos aqui passando paralelamente dessa forma aqui, ok? Então ele ficaria mais ou menos assim, passando por baixo e vindo aqui diretamente no meu barramento. Agora outra coisa importante que é o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, esse pente aqui vindo nesses 4 disjuntores. E você pode ver que eu tenho um cabo saindo do geral e vindo aqui atravessando para cá. Por que ao invés de eu colocar, por exemplo, aqui no meu painel, eu colocando esses cabos saindo do disjuntor e vindo aqui para alimentar o barramento, eu não posso, por exemplo, ao invés de usar esse daqui, colocar um barramento maior, no qual eu vou pegar todos os disjuntores, inclusive o geral assim, e simplesmente entrando com a minha geral aqui embaixo, dessa forma aqui, ó. Eu eliminaria praticamente quase todos os cabos. Afinal de contas, os disjuntores eles funcionam sim, sendo ligados à entrada por baixo e à saída por cima. Só que tem uma questão muito importante que é a chamada padronização. A gente precisa sempre manter o máximo possível de padrão, mesmo que aquilo funcione ligado ao contrário. Porque nós precisamos pensar que não é só você que vai fazer lá a manutenção no painel. Pode vir um outro eletricista que não conhece, não sabe como foi ligado e fazer a manutenção. Então, por exemplo, se você pegou seu painel e você ligou dessa forma aqui, com a entrada embaixo e a saída por cima, conectando os demais. Um eletricista que for fazer manutenção, ele pode simplesmente vir aqui, desligar o disjuntor, ir lá na entrada, medir, verificar que não tem tensão e pronto, vai fazer as manutenções necessárias. Porém, você alimentou ele aqui por baixo e a tensão está aqui embaixo. E aí o eletricista não verificou aqui na parte de baixo. E aí tinha tensão e isso pode ocasionar um acidente. Mesmo ele tendo desligado e verificado lá na entrada se não tinha tensão. Porque ele não sabia que estava ligado por baixo. Ele não se atentou a verificar embaixo também se tinha alguma tensão. E isso pode ocasionar um acidente. Então por esse fator é muito importante que a gente mantenha o máximo possível de padronização nos quadros elétricos. Nada de ficar invertendo a entrada, a saída. Se você fizer isso, identifica, coloca um aviso, marca ali de que realmente a entrada está ao contrário, manda fazer uma etiqueta lá, marcando a entrada na parte de baixo do disjuntor. Isso é um profissionalismo pensando na segurança dos outros também e não só na sua. Então uma outra opção que eu poderia ter seria pegar aqui o meu disjuntor dessa forma aqui e ligá-lo de ponta cabeça, então assim. E aí eu posso aqui conectar a entrada realmente na entrada e pronto, meu barramento aqui eu vou conectar na saída e ligo todos os meus outros disjuntores. Mesma coisa. Isso daqui pode ocasionar um acidente ainda pior. Você imagina, por exemplo, uma pessoa leiga, um morador da casa lá, ele precisa desligar o disjuntor para poder fazer alguma manutenção, alguma coisa. E aí quando ele olha lá, como o seu disjuntor está de ponta cabeça, ele vai estar exatamente assim. Ele vai olhar, vai achar que já está desligado e aí pronto, está feito o estrago porque vai acontecer um acidente.
Ou seja, essa hipótese aqui de colocar disjuntor de ponta cabeça, mas nem pensar. Isso daí é você realmente pedir para ocasionar um acidente, principalmente tendo pessoas leigas, podendo ir lá e precisar ligar ou desligar o disjuntor. E outra dica importante é quando você colocar esse barramento tipo pente, esse daqui, por exemplo, eu tinha cortado aqui no tamanho já dos disjuntores, mas eu posso, por exemplo, deixar essa sobra aqui para futuramente eu ir ligando outros disjuntores e não ter que comprar um outro barramento pente quando eu tiver que acrescentar disjuntores. E é para não deixar esse barramento aqui exposto, né, energizado, você pode colocar esse dispositivo aqui, ó, aqui exatamente aqui no seu pente, e aí você deixa o pente protegido, claro que você vai colocar um em cada um deles. Não tem esse dispositivo? Vamos lá, pelo menos improvisar, pelo menos com uma fita isolante e colocar aqui sobre o barramento, pode até fazer um por um, pode fazer todos, como você preferir, mas vamos no mínimo aqui fazer uma isolação, protegendo aqui cada um desses barramentos, e futuramente você vai utilizar, você só tira a fita isolante e está lá o seu barramento exposto. Essa proteção aqui, inclusive na norma, fala das proteções, ou seja, eu vou criar barreiras nas partes vivas. Isso aqui é importantíssimo e sim tem que ser utilizado. E pessoal, uma última dica aqui para quem não conhece, esses barramentos aqui tipo pente da JNG, eles têm 3 modelos, sendo monopolar, bipolar e tripolar. O barramento monopolar, todos esses dentes aqui, eles são todos conectados, ou seja, se eu conectar uma fase aqui, vai ter a mesma fase em todos esses pentes. Inclusive, se eu movimentar aqui, ó, ele movimenta todos eles juntos. Já no barramento bipolar, ele tem 2 grupos diferentes aqui desses dentes. Ou seja, esse daqui está conectado com esse. Ou seja, entre esse e esse aqui não existe conexão. Ou seja, esse daqui, se eu colocar uma fase aqui, vai ter fase aqui, 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 e vai pulando aqui. E aí todos esses do meio que não vão ter. E aí eu conecto outra fase nesse, e aí nessa fase vai estar conectado entre esse, ok? Dessa forma você até consegue enxergar que se eu movimentá-los aqui, ó, você vai perceber que eles se movimentam, ó, em grupos, tá vendo? Dessa forma aqui. Esse é o barramento bipolar, ou seja, eu utilizo em um disjuntor bipolar para poder distribuir aqui 2 fases. Já esse outro aqui, ele é um barramento tripolar, ou seja, se eu conectar aqui alguma coisa nesse dente aqui, eu só vou ter a mesma fase nesse daqui. Ou seja, eu pulei 2, e depois eu venho nesse e nesse. Já nessa fase aqui, se eu conectar algo aqui, eu venho nessa, nessa e nessa. Ou seja, eu estou formando aqui 3 fases, ou seja, vai ficar 3 fases, RST, RST, RST. Então, dessa forma, esse daqui eu preciso colocá-lo num disjuntor tripolar, para que eu ligue a fase R e ST, ele vai distribuindo uniformemente as fases R, S e T. Uma outra coisa importante é você saber que cada barramento desse aqui tipo de pente, ele suporta uma corrente específica máxima. Esse daqui, por exemplo, suporta no máximo 63 amperes. Você precisa de um que suporte mais, você vai pedir um lá, por exemplo, de 80 amperes. Para algumas correntes mais altas, esse pente aqui já começa a ficar inviável e aí você tem que partir para um barramento tipo espinha de peixe. Gostou dessas dicas? São dicas simples aí, mas que são importantíssimas para um eletricista fazer a montagem correta de um barramento tipo pente em um quadro elétrico. Quiser saber mais, ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e eu aguardo você no próximo vídeo.